Nada é fácil aqui, esta é a nossa casa. A jornada fica mais longa a cada temporada, à medida que enfrentamos desafios. Desertos áridos e severos, águas turbulentas, geleiras e sol escaldante. É aqui que vivem algumas das espécies mais perigosas do planeta. Não há lugar para os fracos. A única forma de sobreviver é migrar e, aqui, apenas os indivíduos mais corajosos e resilientes podem avançar. Bem-vindo à savana e ao Grande Alasca. A história é sobre o poder da natureza, onde Deus sempre zela, capacita e orienta todas as criaturas para superar as adversidades da vida. A migração é um ciclo de adaptações que milhões de espécies enfrentam para sobreviver em cada uma das suas viagens. Eles são orientados a encontrar seu próprio caminho, jornada em busca de água, comida e um local seguro para procriar. Na estepe árida, eles correm para se defender da seca e dos predadores. Enquanto isso, em regiões geladas, eles enfrentam frio extremo e água gelada. Os anos de turbulência da Terra testam os animais num ciclo interminável de sobrevivência, como se a natureza quisesse testar os seus limites. Em savana, a migração começa, mas 10% dos animais nunca chegam ao destino final. Desde a década de 1970, o ciclo anual da vida continuou ininterrupto, transformando a savana africana numa das maiores maravilhas naturais. Mais de 1.700 zebras e 47.000 gazelas partem em uma jornada desafiadora. Todos eles se dirigiram para a Terra Prometida, atravessando mais de 1.900 quilômetros de terreno acidentado apenas para encontrar novas pastagens e fontes de água. Cada passo é uma corrida pela sobrevivência, apostando na vida, onde os indivíduos mais fracos não conseguirão sobreviver. A vasta região do Serengeti, com uma área de mais de 14.750 km², é o ponto de partida desta lendária migração. Há cerca de 2 milhões de anos, a presença de gnus, zebras e antílopes ajudou a moldar o ecossistema único da savana, onde grandes herbívoros evoluíram juntamente com grandes ciclos de migração. De acordo com a estação climática rigorosa de savana, os africanos parecem tornar-se a mão invisível que guia a viagem de dezembro a março no Serengeti. A natureza veste o seu manto verde, respondendo ao apelo das chuvas e ao renascimento dos prados. A vibrante época de reprodução começou, com os passos de milhões de zebras e gnus ecoando pela paisagem. Este não é apenas um local de sobrevivência, mas também o ponto de partida de uma estratégia reprodutiva única. Em poucas semanas, nascem mais de 500.000 crias, criando uma barreira biológica natural nas pastagens. Esta estratégia supera predadores como hienas e chitas, reduzindo as suas hipóteses de atingir os jovens mais fracos. Mas o tempo não está do lado deles. Os bezerros gnus precisam crescer rapidamente. Poucos minutos depois de nascerem, pesando cerca de 18 kg, eles lutavam para ficar de pé com as pernas trêmulas. Este primeiro passo não é apenas instintivo, mas também uma condição de sobrevivência. Em poucas horas, eles começaram a correr, misturando-se ao rebanho para evitar os olhos famintos de leões, hienas e chitas. Depois de apenas algumas semanas, eles podem correr quase como adultos, atingindo velocidades de 40 a 48 km/h, uma importante habilidade de sobrevivência para escapar das garras dos predadores durante sua jornada migratória de mais de 1.200 km através da estepe.
Com os perigos à espreita das hienas e dos cães selvagens, os gnus desenvolveram uma estratégia de sobrevivência única. Movem-se em grandes bandos, espalhados, mas ainda unidos. No coração do rebanho, os filhotes são protegidos por milhares de adultos que se movimentam, criando um caos natural que dificulta que os predadores se concentrem em um alvo específico. Nos momentos mais perigosos, os machos adultos não recuam. Eles se levantam com chifres afiados e vontade forte, formando uma poderosa barreira viva, onde a força e a cooperação se tornam as únicas armas contra o inimigo. Esta combinação é um presente sagrado da natureza, ajudando a sustentar a vida, especialmente durante a época de reprodução, quando cada passo traz perigo. Esta área tornou-se um dos principais criadouros não só de gnus, mas também de zebras e muitos outros herbívoros. Ao contrário dos gnus, as zebras não têm uma época de reprodução sincronizada. Os juvenis podem nascer durante todo o ano, mas o pico de concentração durante a estação chuvosa oferece uma vantagem significativa. Com cerca de 1,2 metros de altura, as zebras movem-se em blocos densos, criando um ritmo sem fim na vasta estepe. O ciclo de gravidez da zebra dura de 12 a 13 meses. Assim que nasceu, em apenas 20 minutos, o bebê teve que tentar ficar de pé sobre as pernas frágeis para dar os primeiros passos no mundo cruel das pastagens. Com um peso de cerca de 32 kg, a única coisa importante neste momento é levantar-se, juntar-se à manada e correr. Na vasta estepe, cada segundo pode decidir entre a vida e a morte. Os predadores nunca perdem uma oportunidade, observando cada movimento, esperando cada passo hesitante dos jovens fracos. Apenas um sinal de cansaço ou lentidão, eles entrarão em ação imediatamente. Graças ao seu instinto de sobrevivência, os animais jovens integram-se rapidamente no rebanho, movimentam-se com os adultos, tornando-se parte indissociável de um todo forte e unido. À medida que a manada de zebras avança, os predadores já não veem presas isoladas, mas enfrentam uma massa unificada e poderosa. Cada passo faz parte da sinfonia de sobrevivência na estepe, onde só a solidariedade e a rapidez trazem segurança. No entanto, com os seus longos períodos de gestação, as zebras tornam-se alvos fáceis para predadores experientes, como leões, hienas e chitas. Quando o rebanho para perto de uma fonte de água após uma longa viagem, é uma oportunidade para os predadores se aproximarem. Os adultos podem revidar com chutes poderosos, mas os jovens são mais vulneráveis e rapidamente se tornam alvos. Porém, as zebras nunca lutam sozinhas, sua arma mais forte é a força de todo o rebanho. Vivem em grupos, cada grupo é liderado por um macho dominante, que protege e orienta as fêmeas e seus filhotes. A estrutura social da zebra é incrivelmente coesa, desde gritos até gestos gentis, como tocar cabeças, que fortalecem os laços e garantem a segurança do rebanho. Durante a sua viagem de migração de 1.900 quilômetros, as zebras raramente se movem sozinhas. Frequentemente, eles se combinam com gnus e gazelas de Thomson, criando um fluxo constante que torna difícil para os predadores se concentrarem em um único alvo. Esta parceria cria uma camada adicional de proteção, aumentando as chances de sobrevivência dos jovens e garantindo que tenham condições de prosperar em meio aos muitos desafios da savana. Nas vastas extensões de pastagens verdes, a gazela de Thomson, uma das menores espécies de antílopes, escolheu uma estratégia de sobrevivência única. Ao nascer, pesando apenas cerca de 4,5 kg, os filhotes de gazela de Thomson não se juntam imediatamente ao rebanho como as zebras ou os gnus. Em vez disso, eles contam com uma estratégia de camuflagem, permanecendo imóveis entre a grama alta e amarela, contando com sua cor marrom clara para se misturar ao ambiente. Todos os dias, a mãe volta para amamentar e ver como estão, ajudando-os a continuar escondendo sua presença. Este comportamento delicado é uma dádiva da natureza, protegendo os jovens nos primeiros dias de vida, período em que estão mais vulneráveis aos perigos ocultos. As gazelas de Thomson variam em altura de 55 a 82 centímetros e pesam de 15 a 35 kg, significativamente menores do que muitos outros herbívoros da savana.
Esse pequeno tamanho torna-se uma vantagem que os ajuda a evitar a atenção de predadores poderosos, como chitas e cães selvagens africanos. Durante a migração, as gazelas de Thomson costumam seguir grandes rebanhos de gnus e zebras. Porém, devido ao seu tamanho menor, muitas vezes ficam na guarda, aproveitando a grama fresca que sobra após a passagem das espécies maiores. Esse mecanismo de economia de energia permite que a gazela de Thomson mantenha a saúde e a resistência necessárias para enfrentar viagens de centenas de quilômetros. Com o passar das últimas chuvas da temporada, Savannah se transforma em uma paisagem desolada. Os pastos verdejantes agora só existem nas memórias. A temperatura aumenta constantemente, pode chegar a 35 graus Celsius, o solo está rachando, as fontes de água vão secando gradativamente, deixando apenas o solo seco. Diante do risco de desidratação e fome, não houve outra escolha senão migrar para o norte. O seu destino é a zona de Masai Mara, onde ainda existe alguma umidade e pastagens verdes graças às chuvas recentes. Cada passo do rebanho é uma corrida feroz contra o tempo, onde a vida e a morte estão separadas por apenas um frágil momento. Durante o início da estação seca, a mortalidade de gnus e zebras pode atingir 10 a 15% em apenas alguns meses. Gnus pioneiros lideram a jornada, guiados por instintos extraordinários. Com seu olfato apurado e sentidos refinados, eles podem reconhecer sinais naturais, como o cheiro da grama fresca, o som distante da chuva e as mudanças na luz solar. Junto com eles, as zebras usam sua visão aguçada para identificar ameaças de longe, ajudando o rebanho a evitar rios rasos ou locais de caça de leões e hienas. Nesta dura migração, apenas um pequeno erro pode levar a consequências graves. Quando um rebanho de mais de 1 milhão de indivíduos se move junto, um pequeno desvio pode fazer com que eles se percam e caiam em perigo. À beira da sobrevivência, a obsessão da fome e da exaustão domina a mente de cada indivíduo. O seu único objetivo é manter-se em movimento, escapar à estação seca antes que a subnutrição e a exaustão se tornem ameaças inevitáveis. Toda a savana tremia sob os passos de gnus e zebras, enquanto cruzavam as terras acidentadas com uma velocidade incrível. De acordo com pesquisas ecológicas de 2023, esses rebanhos migratórios podem viajar de 10 a 15 km por dia, muito mais rápido do que outras etapas da viagem. Esta não é apenas uma resposta adaptativa, mas um instinto de sobrevivência que tem sido inculcado ao longo de gerações, ajudando-os a enfrentar um dos desafios mais difíceis da natureza. À medida que as chuvas diminuem gradualmente, o caminho da migração também muda. Manadas de antílopes e zebras seguem o corredor oeste, atravessando pequenos rios e pântanos, os últimos remanescentes da estação chuvosa de Savannah. No início da estação seca, isso se torna uma armadilha natural. Trechos lamacentos, pântanos e rios secos como o grumeti formam barreiras, protegendo involuntariamente os herbívoros do ataque de predadores. Neste terreno acidentado, grandes predadores como leões e hienas perdem a vantagem em velocidade e agilidade, dando aos rebanhos a oportunidade de escapar em perseguições dramáticas. O fluxo da vida continua, transformando manadas de antílopes e zebras num rio preto e branco que se move para norte, serpenteando através das tempestades de areia da savana. Mas este também é um momento ideal para os caçadores mais temíveis entrarem no jogo. De acordo com o inquérito A Vida Selvagem da Tanzânia de 2023, esta época do ano registra a maior taxa de sucesso nas caçadas. Juvenis e indivíduos exaustos tornam-se alvos fáceis. Como fantasmas escondidos entre a grama alta, os leões monitoram de perto os movimentos dos rebanhos de herbívoros. As leoas esperam pacientemente, montam pontos de emboscada e atacam quando suas presas ficam exaustas após a longa jornada.
Porém, o predador nem sempre prevalece. De acordo com o Serengeti Research Institute, em 2023, zebras com excelente visão podem detectar leões a uma distância de até 2,4 km. Quando percebem uma ameaça, enviam um sinal de alerta e rapidamente se reúnem em uma formação defensiva. Mesmo assim, todos os anos, mais de 250 mil gnus e 30 mil zebras morrem durante esta dura migração, não só por causa de predadores, mas também por desidratação e exaustão. Mas os herbívoros não desistiram facilmente. Gnus adultos, pesando até 230 kg, possuem chifres de 76 cm de comprimento, prontos para lutar contra os agressores. As zebras, que pesam até 400 kg, utilizam chutes poderosos que podem causar ferimentos graves aos predadores. Isto não é apenas um êxodo, mas uma batalha pela sobrevivência. Ao longe, a chita, o predador mais rápido da Terra, atingindo velocidades de até 120 km por hora, espreita silenciosamente. Eles aproveitam o terreno aberto e têm como alvo os juvenis fracos. Mas as gazelas de Thomson têm uma estratégia única para sobreviver. Em vez de correrem em linha reta, movem-se em zigue-zague, confundindo a perseguição da chita. Segundo as estatísticas, as chitas só conseguem manter a velocidade máxima por cerca de 20 a 30 segundos. Se esse limite for excedido, a chance de fuga do antílope aumenta significativamente. Em junho e julho, à medida que o rebanho continua a migrar para o norte, eles também entram num período especial, a época de acasalamento. Grandes rebanhos ficam estressados, não apenas enfrentando predadores, mas também sua própria espécie. Os machos lutam pelos direitos de acasalamento, criando cenas dramáticas nas vastas pastagens. O rugido e o som dos cascos dos cavalos ecoaram por toda parte. O rebanho migratório nesta época não era mais uma massa unificada, mas separado em pequenos grupos, chamados de grupos dissidentes, espalhando-se em muitas direções. Isso torna a luta pela sobrevivência mais complicada, pois predadores astutos estão sempre à espera de uma oportunidade para fazer uma refeição farta. Os leopardos, predadores solitários e furtivos, são famosos por sua incrível capacidade de se esconder e emboscar. Durante a época de acasalamento, quando os rebanhos migratórios de antílopes ficam mais dispersos, os leopardos aproveitam a oportunidade para caçar indivíduos jovens, fracos ou isolados. Em particular, quando os machos estão ocupados protegendo o seu território e lutando pelos direitos de acasalamento, esta chita tem uma vantagem completa. Com as suas capacidades de escalada e força muscular superior, os leopardos ultrapassam facilmente as barreiras do terreno, tornando-se uma séria ameaça para as espécies migratórias na sua luta pela sobrevivência. As densas florestas do Serengeti e do Corredor Ocidental proporcionam-lhes um ambiente de camuflagem perfeito. Em galhos altos de árvores ou entre arbustos, os leopardos realizam emboscadas rápidas, acabando com suas presas em apenas alguns segundos antes que todo o rebanho possa reagir. De acordo com os dados mais recentes de 2024, a taxa de sucesso dos leopardos em ataque surpresa pode chegar a 50% a 60%. Esta corrida de sobrevivência não é para os fracos. A viagem migratória para Masai Mara é como uma dança ousada em meio aos desafios e perigos da savana. Depois de centenas de quilômetros exaustivos, o rebanho finalmente chegou ao rio Mara, a fronteira natural entre o Serengeti e o Masai Mara. Este é o maior desafio, a porta da vida e da morte que só os mais corajosos se atrevem a ultrapassar para chegar à terra prometida cheia de erva fresca depois da estação das chuvas. Do outro lado do rio está a região de Masai Mara, uma rica savana com pouco mais de 1.000 km² de tamanho, mas uma das áreas mais chuvosas de savana, com precipitações variando de 760 mm a 1.270 mm por ano. Esta água abundante nutre pastagens curtas e exuberantes, uma fonte de alimento ideal para gnus e zebras. Ao mesmo tempo, áreas com grama mais alta tornam-se refúgios para animais nativos de grande porte, como girafas e elefantes. Porém, nem todos conseguem chegar a este paraíso.
De acordo com estatísticas de investigadores do Serengeti, em 2023, em cada época de migração, mais de 250 mil indivíduos perdem a vida, a maioria deles morrendo nas águas violentas do rio Mara. Este lugar é o território do crocodilo do Nilo, o predador mais temível do rio. À medida que manadas de gnus e zebras se aproximam da margem do rio, mostram cautela, hesitação e exploração. Mas no final, o desejo de avançar em direção à terra prometida os forçou a correr para as águas que fluem rapidamente. Sob o sol escaldante da tarde, o vapor subia da superfície do rio, escondendo sombras perigosas abaixo. O crocodilo do Nilo, de até 6 metros de comprimento, se esconde debaixo d'água, pronto para atacar qualquer presa que for pega de surpresa. Juvenis e indivíduos mais fracos tornam-se alvos fáceis para seus dentes afiados. O rio Mara não é apenas um desafio, mas também uma barreira de vida ou morte. Aqueles que são lentos ou se desviam do rebanho são facilmente separados e tornam-se presas de predadores escondidos nas águas mortais. Este é o teste final na jornada de sobrevivência, onde apenas os mais fortes podem vencer. A união em grandes ondas é a única maneira de proteger os membros mais fracos do rebanho. As zebras estão atentas a cada movimento, não deixando espaço para predadores. Eles se moviam na beira do fluxo turbulento, observando de perto cada respingo enquanto o gnu entrava no rio. Com visão aguçada, as zebras conduzem o rebanho para áreas com trechos de rios mais rasos. Mas não importa o quão cuidadoso você seja, atravessar o rio ainda é uma aposta de sobrevivência. De acordo com o relatório de 2024 do Fundo Africano para a Conservação da Vida Selvagem, a taxa de sucesso dos crocodilos do Nilo nestes ataques em massa pode chegar a 70%. Mal posso esperar para sempre. Milhares de pessoas atrás começaram a empurrar para cima, forçando os que estavam na frente a correr para a água. Uma onda gigante rompeu no céu de savana, o rugido do rebanho ecoou, criando uma sinfonia de tensão e desespero. Os crocodilos esperaram pacientemente e, de repente, avançaram como flechas mortais, agarrando todos os indivíduos levados pela correnteza rápida. Cada vez que um crocodilo captura sua presa, o rio fica tingido de vermelho com o sangue do sacrifício. No caos, cada antílope saltou desesperadamente, tentando escapar do alcance do predador. Mas a migração não deixa margem para atrasos. Os juvenis mais fracos, não suficientemente fortes para resistir à corrente, são deixados para trás. Esta é a lei intransigente da seleção natural nas pastagens africanas. Seguir em frente é a única opção. Cada passo na travessia do rio Mara não é apenas uma vitória, é um símbolo da força instintiva e da coragem concedida pela natureza às criaturas sobreviventes. Nada pode parar o fluxo da vida, impulsionado por milhões de passos intermináveis. O sol ainda arde, a temperatura continua a subir, mas em Masai Mara, um novo mundo espera. Com pastagens verdejantes, esta terra é um paraíso para os herbívoros. Mas mesmo aqui a luta pela sobrevivência continua. Para o elefante africano, o maior animal terrestre e um membro importante dos Os Cinco Grandes, a viagem para encontrar água é igualmente desafiante. Liderando a manada estão velhos elefantes, considerados a biblioteca viva do grupo. Ao longo de muitas temporadas migratórias, eles se lembram de cada pequeno riacho, de cada rio seco e de qualquer lugar que possa fornecer água, o recurso mais precioso durante a estação seca. Quando a savana seca, o vapor sobe como uma miragem. Mas os elefantes não podem ser enganados. Com passos firmes e fortes, atravessaram campos rachados e estradas secas. Os indivíduos mais fracos, especialmente os elefantes jovens, começam a ficar exaustos e ficam para trás quando as temperaturas atingem os 40 graus Celsius. O tempo se torna um inimigo cruel, o rebanho precisa se manter em movimento, o mais rápido possível, para escapar das intempéries e dos predadores. Os elefantes adultos, pesando mais de 6 toneladas, estão prontos para proteger e apoiar o rebanho. Suas orelhas grandes batem vigorosamente, criando uma brisa fresca que ajuda a dissipar o calor e afugentar predadores. Mas mesmo com todo esse esforço, permanece uma verdade cruel: alguma perda é inevitável. Esta é uma jornada de solidariedade e sacrifício, de carinho e proteção, onde a perda de membros não é apenas de números, mas também de lições de perseverança na luta pela sobrevivência.
O rebanho continuou sua jornada com determinação inabalável, em busca de água, em busca de esperança e mantendo a continuidade da vida, imerso nos ritmos infinitos da natureza. Deus teceu a savana, e outubro ressoa com uma canção de gratidão quando as primeiras chuvas caem nas terras secas do Serengeti. Os brotos de grama verde respondem ao chamado da natureza, iniciando um novo ciclo de vida. Este é o momento em que o número de indivíduos atinge o seu pico, criando um cenário magnífico e vibrante na estepe. Os passos de mais de 1 milhão de gnus, 300 mil zebras e inúmeras gazelas ecoaram pelas pastagens, marcando o retorno do poderoso exército migratório após meses de provação. Agora, estão mais fortes, mais resilientes, prontos para continuar o ciclo interminável de sobrevivência. Os animais jovens nascidos no início deste ano amadureceram e conseguem acompanhar a velocidade do rebanho. Mas o regresso dos herbívoros é mais do que apenas um ciclo de sobrevivência, desempenha um papel fundamental no ecossistema da savana. Segundo pesquisas do Parque Nacional do Serengeti, é a movimentação desses enormes rebanhos de animais que ajuda a manter o equilíbrio das pastagens. Cada passo seu estimula o crescimento de nova vegetação, evita a invasão de arbustos e permite que muitas outras espécies prosperem, desde pequenos pássaros até grandes predadores. Este é também o momento em que se abre um suntuoso banquete para predadores como leões, leopardos, hienas e cães selvagens, todos dependentes deste fluxo de vida. A migração dos rebanhos é o coração da savana, mantendo a natureza selvagem em constante movimento. Todas as coisas vivas se movem de acordo com um ritmo unificado. Eles não apenas revivem as planícies, mas também enviam uma mensagem poderosa sobre a vida e o eterno renascimento da natureza. O calor árido e abafado da savana africana dá agora lugar a um mundo completamente oposto e misterioso, as terras selvagens do Alasca, onde reina o permafrost. No norte, as montanhas cobertas de neve erguem-se como guardiãs da terra. Com uma área de mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, o Alasca possui um dos climas mais severos do planeta. O inverno dura até 6 meses, com temperaturas muitas vezes caindo para menos 20 graus Celsius e às vezes chegando a menos 40 graus Celsius. O clima aqui muda rapidamente. Quando chega a primavera, o gelo começa a derreter, formando rios caudalosos que levam tudo em seu caminho. Neste reino gelado, apenas as criaturas mais fortes e resistentes podem sobreviver e completar os duros desafios migratórios. De maio a julho, a natureza assume o controle enquanto geleiras gigantes derretem, abrindo um mundo de águas geladas onde as temperaturas médias variam de 4 graus Celsius a 15 graus Celsius. Este é também o momento em que o salmão vermelho inicia a sua viagem de regresso ao seu local de nascimento. Cada salmão possui um olfato extremamente sensível, que funciona como uma bússola biológica. Este instinto especial é formado desde a fase larval, ajudando os salmões a reconhecer com precisão o rio onde nasceram, mesmo depois de nadarem milhares de quilômetros no Oceano Pacífico. De acordo com uma pesquisa de 2023, o salmão vermelho pode detectar concentrações de compostos químicos na água inferiores a 1 parte por bilhão, uma incrível capacidade direcional que a natureza lhes deu. Todos os anos, cerca de 60 milhões de salmões vermelhos migram através dos rios do Alasca, nadando centenas de quilômetros rio acima para regressar aos seus locais de desova. Eles enfrentam fortes correntes de até 4 metros por segundo causadas pelo degelo da primavera, um desafio severo que exige resistência e perseverança. Muitos salmões ficam exaustos por serem arrastados ou colidirem com cachoeiras de até 2 metros de altura. Cada salto pode ser o fim de sua jornada de sobrevivência. Mas os indivíduos mais fortes avançam, superando todos os obstáculos até chegarem aos riachos e cachoeiras onde seu ciclo de vida se completará. Os predadores mais temíveis do Alasca aguardam, os gigantescos ursos marrons, que dominam esta região selvagem e fria. Os machos adultos podem pesar até 700 kg, ocupando posições estratégicas ao longo do rio, onde a forte correnteza carrega energia vital para os preparativos de inverno. Cada ponto ao longo do rio torna-se palco de batalhas ferozes entre ursos que competem pelo local ideal para a captura de salmão. O salmão vermelho, pesando entre 2 e 4 kg, nada contra a corrente numa tentativa desesperada de chegar ao seu local de nascimento.
Mas cada salto na cachoeira não é apenas um teste de habilidade e velocidade, é também um momento perigoso, quando as garras afiadas do urso pardo podem pegá-los num piscar de olhos. O som de um rugido ecoou, garras raspadas nas rochas, água espalhada por toda parte. Ao longo do fluxo caudaloso do rio, estes duros desafios são o que moldam a força e o espírito de sobrevivência do salmão na sua viagem de regresso às raízes. As terras congeladas do Alasca estão em constante mudança. Em junho, a natureza respira quente, derretendo o gelo e inaugurando o curto verão. Este foi um momento crucial em que a pelagem dupla das renas as protegia do frio intenso, mas a graça da natureza proporcionou um refúgio ainda mais ideal, as ricas pastagens do norte. Milhares de renas iniciam a migração, deixando a árida estepe do sul, em direção às pastagens verdes do norte do Alasca, onde o clima é mais ameno e as fontes de alimento são mais abundantes. Ao longo de vários dias, os sons característicos das renas ecoam pelas terras selvagens, ajudando os indivíduos a localizarem-se uns aos outros num ritmo contínuo. Eles se movem a uma velocidade de cerca de 20 km por dia para chegar às remotas pastagens do norte. A unidade é a maior força da natureza e as renas nunca andam sozinhas. Quando o perigo espreita, eles permanecerão juntos, avançando como um bloco sólido, protegendo-se mutuamente dos desafios que a jornada adiante traz. Os grupos rapidamente se reúnem em grandes rebanhos, onde os indivíduos adultos formam um escudo protetor, protegendo mais de 40 mil filhotes dos olhares perseguidores dos predadores. Ao se deslocarem para o norte, as renas mostram determinação e táticas sofisticadas. Mudanças repentinas de direção confundiram os perseguidores. Quando encurralados, eles baixam a cabeça, transformando seus chifres afiados em armas defensivas. Nada é fácil no Alasca, mesmo no verão. Enormes nuvens de mosquitos, incluindo mais de 35 espécies, atacam ferozmente de junho a agosto. Embora pequenas, em números de milhões, podem enfraquecer rebanhos de renas, causando picadas dolorosas e até levando a infecções. Os mosquitos e as moscas negras atacam todo o corpo, obrigando as renas a se deslocarem em direção à costa, onde os ventos fortes ajudam a repelir os insetos. Graças a esta estratégia, podem reduzir em até 15% as perdas causadas por insetos famintos. No entanto, os insetos não são a única ameaça. Durante esta árdua jornada, as renas também enfrentam predadores assustadores como os lobos. Todos os anos, de 5 a 10% dos animais jovens são caçados por matilhas de lobos selvagens. Os lobos são inteligentes e pacientes, compreendendo as fraquezas das renas. Eles costumam fazer emboscadas em rios rasos ou terrenos baixos, onde rebanhos de renas são facilmente detectados. Não só os lobos, os ursos marrons gigantes também não perdem a oportunidade. Eles esperam nas margens dos rios, onde as renas são forçadas a atravessar a água. Com uma força incrível e uma paciência assustadora, os ursos atacam os indivíduos mais fracos ou mais lentos. Um único ataque deles pode determinar o destino de uma rena. Todo verão no Alasca há uma perseguição feroz entre ursos e rebanhos de caribus. Durante este curto período de tempo, a migração das renas torna-se um fluxo interminável de vida, misturando beleza selvagem e brutalidade natural. Mas esta não é apenas uma luta instintiva pela sobrevivência. A migração de renas desempenha um papel importante na manutenção do ecossistema da região do Ártico. Manadas de renas se movem como asas de conservação, mantendo o frágil equilíbrio da natureza. Ao mudar constantemente a vegetação, promovem o crescimento das pastagens, abrindo caminho para que muitas outras espécies coexistam num ecossistema agreste mais mágico. O verão termina gradualmente e o Alasca se transforma, sinalizando o início de um período mais difícil. Sob a água gelada, o salmão soqueia e cumpre a sua grande missão, reproduzindo-se de acordo com as leis da natureza, antes de cair no silêncio eterno. Cada fêmea cava um buraco no cascalho, depositando de 2.000 a 5.000 ovos antes de deixar este mundo. De acordo com pesquisas de 2023, a taxa de sobrevivência dos ovos de salmão é extremamente baixa, apenas cerca de 10 a 20% podem evoluir para o estágio larval.
Os juvenis, chamados fry, viverão em água doce durante cerca de 1 ano antes de iniciarem a sua viagem para o oceano. Após cerca de 4 a 5 anos, eles retornarão ao mesmo rio onde nasceram, para encerrar seu incrível ciclo reprodutivo. Nesta época, o rio fica repleto de carcaças de salmão, constituindo uma importante fonte de nutrientes para o ecossistema. Ursos pardos, águias e muitos outros animais rapidamente se reuniram para aproveitar o último banquete antes que a geada tomasse conta da terra. Cada salmão individual desempenha um papel importante, não só na sua jornada reprodutiva, mas também na manutenção do equilíbrio ecológico, nutrindo inúmeras criaturas que se preparam para enfrentar os invernos rigorosos do Alasca. Enquanto isso, as renas também sentem claramente a mudança de estação. Ventos frios sopravam do norte, sinalizando que havia chegado a hora de retornar. Eles iniciam a migração de volta para as pradarias do sul, onde permanecem alguns recursos para ajudar a armazenar energia. Esta viagem não foi apenas uma migração, mas uma cuidadosa preparação para o longo e frio inverno que se aproximava. A cada passo forte, as renas avançam, atravessando as terras desoladas, onde a natureza se transforma num ciclo de vida duro mais interminável. Indivíduos adultos lideram o rebanho de renas, guiando-o por terrenos difíceis, como bússolas vivas, protegendo vigilantemente a próxima geração de ameaças naturais e predadores. A estepe do sul é a parada final, onde as pastagens verdes se tornarão uma valiosa fonte de nutrição antes que a neve cubra tudo de branco. É aqui que as renas acumularão forças, preparando-se para enfrentar o inverno rigoroso, onde o solo ficará soterrado pelo gelo e as fontes de alimento se tornarão extremamente escassas. A jornada continua sem parar, como o eterno ciclo da vida. Seja no meio da savana ardente ou do Alasca congelado, todos reconhecemos uma lei imutável da natureza. Alguns indivíduos caem, exaustos, mas os sobreviventes continuam a avançar, movidos por um instinto inabalável, o instinto da vida. Estas criaturas são a prova viva do poder da criação, da mão da natureza na preservação da vida. Cada migração árdua é um grande capítulo no canto da natureza, onde o ciclo da vida continua apesar dos constantes desafios. Os obstáculos e as batalhas diárias pela sobrevivência não são apenas instintos, mas também lições sagradas, uma sinfonia de resiliência, criada pela própria natureza. Agora, porém, estas viagens não enfrentam apenas predadores ou terrenos difíceis, mas também uma ameaça maior, as alterações climáticas. De acordo com o relatório de 2023 do IPCC, as temperaturas globais aumentaram em média 1,1 graus Celsius em comparação com os tempos pré-industriais, e tanto Savannah como o Alasca estão a assistir a mudanças acentuadas. Em Savannah, a estação seca está a ficar mais longa, com mais de 25% da área de pastagens já a diminuir. As mudanças nos padrões de precipitação afetam diretamente a disponibilidade de água e alimentos para os herbívoros. De acordo com o relatório de migração de 2024 da OMM, as chuvas em Savannah diminuíram 15% durante a estação chuvosa, tornando os recursos herbáceos mais escassos do que nunca. Se esta tendência continuar, até ao final da década, a área de pastagens poderá diminuir mais 10% a 15%. Esta taxa de perda coloca alguns herbívoros em sério risco, ameaçando o delicado equilíbrio do ecossistema. No Alasca, o gelo está derretendo mais rápido do que nunca. Os ursos pardos dependem do salmão para armazenar energia durante o inverno, mas o declínio nas populações de salmão pode levá-los à beira da fome. A tundra, onde vivem as renas, também está a diminuir, forçando estes herbívoros a migrar para mais longe em busca de alimento. Os desafios que a natureza enfrenta já não são apenas os perigos dos predadores ou do terreno, mas também a pressão crescente das alterações climáticas. O futuro destas grandes migrações está em jogo. Mas tal como há milhões de anos, a natureza continua a lutar, com instinto, com a força da vida, sem parar, sem desistir. Os recursos naturais e as vastas pastagens do Alasca continuam abundantes, mas as alterações climáticas estão a alterar os ritmos da primavera e do verão.
O salmão caribu e o salmão vermelho, que se adaptaram a estes fluxos naturais, enfrentam agora flutuações imprevisíveis. Chuvas incomuns alteram o curso do rio, tornando a água turva e o fluxo imprevisível. A viagem de regresso às raízes do salmão está a tornar-se cada vez mais árdua. De acordo com o Instituto Americano de Pesquisa Ecológica de 2024, o aumento da temperatura dos rios reduz a reprodução do salmão em 15% a 30%. Todos os anos nascem cada vez menos salmões, enquanto o período de desova se torna cada vez mais uma verdadeira luta pela sobrevivência. O declínio do salmão não afeta apenas as populações das espécies, mas também ameaça a segurança alimentar de muitas criaturas que deles dependem, desde os ursos pardos às águias americanas. Desastres naturais como inundações e incêndios florestais também se tornaram mais frequentes, afetando gravemente Savannah e Alasca. Em savana, secas prolongadas e incêndios florestais contínuos causam graves danos ao ecossistema, reduzindo as fontes de alimento para os animais. No Alasca, fortes inundações destruíram as rotas tradicionais de migração dos caribus, forçando-os a viajar mais longe em busca de pastagens seguras. Os rios nas estepes e na tundra também estão sofrendo erosão e mudando significativamente. Em Savannah, o rio Mara está a diminuir gradualmente, ameaçando pontos de água essenciais para animais migratórios. De acordo com um estudo de impacto de 2023 no Alasca, as rápidas mudanças topográficas estão danificando as rotas naturais de migração. Mas, para além dos desafios naturais, a pressão dos seres humanos está a tornar a migração animal mais perigosa do que nunca. Impactos humanos na migração animal. Em Savannah, os planos para construir uma autoestrada através do Serengeti estão a bloquear importantes rotas de migração animal. Isto coloca os gnus e as zebras em maior risco quando atravessam estradas, perturbando as suas viagens e dificultando o acesso à água. Estima-se que estes projetos de desenvolvimento tenham causado uma perda adicional de 5% de habitat natural todos os anos, levando a um declínio nas populações animais de 10% a 15% em apenas uma geração. Entretanto, no Alasca, as operações de petróleo e gás bloquearam as rotas naturais de migração dos caribus, reduziram a qualidade da água para o salmão e ameaçaram o equilíbrio do ecossistema. Além disso, o aumento do número de turistas em Savannah aumentou mais de 40% na última década, com milhões de passeios de quadriciclo e safaris alterando os ciclos de migração animal. Tanto os herbívoros como os carnívoros devem deslocar-se para áreas mais remotas para evitar o contato com os seres humanos, reduzindo as taxas de reprodução e aumentando as taxas de mortalidade. O ciclo migratório, que tem sido um instinto de sobrevivência durante milhões de anos, está agora ameaçado por impactos ambientais e humanos. Sem medidas urgentes de proteção, estas grandes viagens poderão desaparecer num futuro próximo. Reconhecendo esta urgência, muitas organizações internacionais, governos e organizações não governamentais têm procurado ativamente soluções para preservar a natureza. A expansão das áreas protegidas e dos corredores ecológicos tornou-se uma das estratégias de proteção mais importantes. Não estamos apenas protegendo a vida selvagem, mas também protegendo uma parte da alma de Savannah e do Alasca. Esta missão pertence a todos nós.